20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Que mudança se operara no Capitão Nemo? Por qual motivo? Eu não fizera nada digno de censura. Seria nossa presença a bordo motivo de sua angústia? Ainda assim, eu não devia esperar que um homem como ele fosse nos devolver a liberdade. Pedi então a Ned Land que me deixasse refletir antes de agir. Se a tentativa não desse certo, ela poderia reavivar suspeitas, tornar nossa situação dentro do Nautilus intolerável e prejudicar os planos do canadense para o futuro. Acrescento que estava fora de questão eu alegar problemas de saúde, excetuando a dura provação da banquisa do Polo Sul, nunca nos sentimos tão bem. Tanto Ned quanto Conselho e eu, alimentação sadia, atmosfera salubre, rotina diária e temperatura uniforme não davam chance a doenças, e para um homem em quem as lembranças da terra não deixavam nenhuma saudade, para um capitão Nemo que está em casa, que vai onde quer, que por vias misteriosas para os outros, não para si, não mede meios para chegar a seus fins, era compreensível uma existência daquele tipo. Nós, porém, não havíamos rompido com a humanidade. De minha parte, não desejava enterrar comigo estudos tão curiosos e pioneiros agora que me achava em condições de escrever o verdadeiro livro do mar, o qual pretendia ver o quanto antes publicado. Nas águas das Antilhas, 10 metros abaixo da superfície, pelas escotilhas descerradas, quantas espécimes interessantes não registrei em meus apontamentos diários. Eram, entre outros, zoófitos, galeras, conhecidas pelo nome de fisálias pelágicas, espécie de volumosas bexigas oblongas com reflexos nacarados, retesando sua membrana ao vento e deixando flutuar tentáculos qual fios de seda, encantadoras medusas para o olho, verdadeiras urtigas que destilam um líquido corrosivo ao toque. Dentre os articulados, anelídeos com 1,5 metros de comprimento, dotados de uma tromba cor-de-rosa e 17 órgãos locomotores que serpenteavam sob as águas, dardejeando a passagem em todos os tons do espectro solar. No ramo dos peixes, raias, mantas, enormes, seres cartilaginosos com 3 metros de comprimento e pesando 300 quilos, com a nadadeira peitoral triangular, uma certa protuberância no centro das costas, olhos instalados nas extremidades da face anterior da cabeça e que, boiando como um destroço de navio, às vezes grudavam na vidraça feito uma persiana opaca. Ainda havia balistas americanos, para os quais a natureza não reservou senão o preto e o branco, góbios plumários, afilados e carnudos, com as nadadeiras amarelas e mandíbula proeminente, e escombrídeos com 16 decímetros, dentes curtos e pontiagudos, revestidos por pequenas escamas pertencentes à espécie das albacoras. Depois nuvens de cerdas espartilhadas com listras douradas da cabeça à cauda, agitando suas resplandecentes nadadeiras que constituíam verdadeiras obras-primas de ourivesaria. Outrora consagradas a Diana, especialmente procuradas pelos romanos ricos, cujo provérbio dizia: não as come quem as apanha. Por fim, peixes anjos dourados, ornamentados com pequenas faixas esmeralda, trajando veludo e seda, passaram à nossa vista como grãos senhores de Veronese. Salemas cheias de espinhos esquivavam-se sob sua rapina nadadeira torácica. Clupanodontes de 15 polegadas envolviam-se em seus próprios tons fosforescentes. Tainhas fustigavam o mar com sua estupenda cauda carnuda.
gore- coregonídeos vermelhos pareciam ceifar as águas com seu peitoral bem desenhado, e selenes prateadas dignas do nome reluziam no horizonte das águas como raios de luar. Quantos outros espécimes maravilhosos e novos eu teria ainda observado se o Nautilus, arrastado por seus planos inclinados, não houvesse pouco a pouco descido as camadas profundas. Ali, a 3.500 metros, a vida animal não era mais representada senão por lírios e estrelas do mar, encantadores pentráquinos, cabeças de medusa cuja haste direita escorava um pequeno cálice, troquídeos, conchas sangrentas e fissurelas, quítons e raras litorinas. Em 20 de abril, subíramos novamente a uma profundidade média de 1.500 metros. A terra mais próxima era o arquipélago das Lucaias, ilhas distribuídas qual um monte de paralelepípedos na superfície das águas. Avistamos altos penhascos submarinos, muralhas retilíneas feitas de blocos desgastados e assentados por camadas por entre as quais se viam grutas escuras que nossos raios elétricos não iluminavam até o fim. Essas rochas eram cobertas por capinzais gigantes, laminares gigantes, fulcos gigantes, verdadeiro caramachão de hidrófitos, digno de um mundo de titãs. Caramanchão. Das plantas colossais de que falávamos, Conselho, Ned e eu passamos as monstruosas criaturas marinhas, umas naturalmente destinadas à alimentação das outras. Entretanto, pelas vidraças do Nautilus, praticamente imóvel, eu ainda não percebia, por entre aqueles filamentos, senão os principais articulados da divisão dos branquiúros, caranguejos, aranhas com pernas compridas, caranguejos violáceos e clios típicos dos mares das Antilhas. Eram cerca de 11 horas quando Ned Land apontou-me uma inusitada movimentação através das grandes algas. Ora, expliquei, são simplesmente cavernas de polvos, Ned. Não me surpreenderia ver ali alguns desses monstros. O quê? Reagiu o Conselho. Calamares, simples calamares, da classe dos cefalópodes? Não, adverti. Polvos gigantes, Conselho. Mas sem dúvida o amigo Ned Land deve estar enganado, pois não vejo nada. Que pena, lamentou o Conselho. Eu gostaria de ficar cara a cara com um desses polvos de que tanto ouvi falar e que podem arrastar navios para o fundo dos abismos. Essas bestas são conhecidas como crack. Não passam de cracas, completou ironicamente o canadense. Krakens, corrigiu o Conselho, terminando sua frase sem se preocupar com a piada do companheiro. Nunca me farão acreditar na existência desses animais gigantescos, rebateu Ned Land. Por que não? Inflamou-se Conselho. Não acreditamos no narval do patrão? Eu estava errado, Conselho. Isso mesmo, mas outros certamente continuam acreditando, insistiu Ned Land. É provável, de minha parte, porém, estou firmemente decidido a não aceitar a existência desses monstros até que eu possa dissecá-los com as minhas próprias mãos. Quer dizer que o patrão não acredita em polvos gigantes? Ora, quem diabos acredita? Exclamou o canadense. Muita gente, amigo Ned. Pescadores. Não, cientistas talvez. Agora ouçam, disse Conselho com a expressão mais séria do mundo. Lembro-me perfeitamente ter visto uma grande embarcação arrastada sob as águas pelos tentáculos de um cefalópode. Viu mesmo? Perguntou Ned Land. Sim, Ned. Com seus próprios olhos? Com meus próprios olhos, claro. Onde? Por favor. Em Saint-Malo, afirmou o Conselho imperturbável. No porto?
ironizou Ned Land. Não, numa igreja, respondeu o conselho. Numa igreja, exclamou o canadense. Exatamente, amigo Ned, era um quadro representando o tal do monstro. Essa é boa, admitiu Ned Land caindo na risada. O senhor conselho me fez de bobo agora. Na verdade, intervim, conselho tem razão. Ouvi falar desse quadro, mas o tema que ele representa é tirado de uma lenda, e você sabe o que devemos pensar das lendas quando o assunto é história natural. Aliás, em se tratando de monstros, tudo o que a imaginação quer é devagar. Não somente há quem diga que esses povos são capazes de arrastar navios, como Olaus Magnus fala de um cefalópode com 1,5 km de comprimento, que mais parecia uma ilha que um animal. Conta-se também que certo dia o bispo de Nidros ergueu um altar numa pedra imensa e que, terminada a missa, a pedra saiu andando e voltou ao mar. A pedra era um polvo. Isso é tudo. Só isso? Perguntou o canadense. Não, prossegui. Outro bispo, Pontoppidan, de Bergen, também falava de um povo sobre o qual seria possível manobrar um regimento de cavalaria. Batiam bem os bispos de antigamente. Por certo, eram bons da cabeça, comentou Ned Land. Enfim, os naturalistas da antiguidade citam monstros cuja boca era comparada a um golfo e cujo tamanho os impedia de atravessar o Estreito de Gibraltar. Que disparate! Que loucura! Zombou o canadense. Mas afinal, o que há de verdade em todos esses relatos? Me diga, patrão, perguntou o conselho. Nada, meus amigos, pelo menos nada que ultrapasse o limite da verossimilhança e mereça ser promovido a fábula ou lenda. Todavia, a imaginação dos contadores de histórias requer, se não uma causa, pelo menos um pretexto. Não podemos negar a existência de polvos e calamares de espécies colossais, embora inferiores aos cetáceos. Aristóteles auferiu as dimensões de um calamar de 5 côdeas, ou seja, 3,10 metros. Nossos pescadores costumam se deparar com alguns cujo comprimento ultrapassa 1,80 m. Os museus de Trieste e Montpellier conservam alguns esqueletos de polvos medindo 2 metros. Aliás, pelo cálculo dos naturalistas, uma criatura desse tipo com apenas 2 metros de comprimento teria tentáculos com 8 metros. Isto bastaria para transformá-lo num formidável monstro, não? E são pescados ainda hoje? Perguntou o conselho. Se os marinheiros não pescam, pelo menos veem. Um amigo meu, o capitão Paul Boss, do Havre, não se cansava de me contar seu encontro com um desses monstros desmesurados nos mares da Índia, o Evreux. E fato mais espantoso, que não permite que se continue negando a existência desses gigantes, aconteceu não muitos anos atrás, em 1861. O que aconteceu? Interessou-se Ned Land. Ouça bem, contarei a ambos. Em 1861, no nordeste de Tenerife, Espanha, mais ou menos na latitude em que nos encontramos no presente momento, a tripulação do aviso Alexion assinalou um monstruoso calamar nadando em suas águas. O comandante Burger aproximou-se do animal e atacou-o a golpes de arpão e tiros de fuzil, sem grande sucesso, pois balas e arpões atravessam suas carnes moles como se fossem gelatina. Após várias tentativas infrutíferas, a tripulação conseguiu capturar o molusco com um laço, o qual escorregou até as suas nadadeiras caudais, parando ali. Tentaram então içar o monstro a bordo, mas ele pesava tanto que, sob a tração da corda, se separou da cauda e, privado daquele ornamento, desapareceu sob as águas. Isso é verdade? Duvidou Ned Land. Verdade indiscutível, caro Ned. Sugeriu-se, inclusive, batizar esse polvo como calamar de Burger. E qual era seu comprimento? Perguntou o canadense.
Não media uns 6 metros? Interveio o conselho, posicionado na vidraça, examinando novamente as anfractuosidades do penhasco. Precisamente, 6 metros, respondia conselho. Sua cabeça, continuou o conselho, não era coroada por 8 tentáculos que se agitavam sobre a água como um ninho de serpentes? Precisamente, respondi. Seus olhos, instalados à flor da água, não exibiam um desenvolvimento considerável? Isso mesmo, conselho. E sua boca não era um verdadeiro bico de papagaio, mas um bico fora do comum? Com efeito, conselho. Pois bem, com a sua licença, patrão, concluiu tranquilamente o conselho. Mas se aquele não for o calamar de Burger, deve ser um de seus irmãos então, veja. Olhei para conselho, achando que ele estava brincando. Ned Land precipitou-se correndo para a vidraça e exclamou: Diabos! Observei também e não pude reprimir um gesto de repulsa. À minha frente agitava-se um monstro medonho, digno de figurar nas lendas teratológicas. Era um calamar de dimensões colossais, com 8 metros de comprimento, que se locomovia de ré em extrema velocidade na direção do Nautilus. Olhava com seus olhos grandes e fixos, de tom glaucos. Seus 8 tentáculos, ou melhor, suas 8 patas implantadas na cabeça, que valeram a esses animais o nome de cefalópodes, apresentavam um volume que era o dobro de seu corpo e retorciam-se como a cabeleira das fúrias. Via-se distintamente, sob forma de cápsulas semisféricas, suas 250 ventosas dispostas sobre a face interna dos tentáculos, as quais às vezes grudavam na vidraça do salão, produzindo um vácuo. A boca do monstro, um bico córneo, na forma de bico de papagaio, abria e fechava verticalmente. A língua, substância igualmente rígida, dotada por uma vez de várias carreiras de espinhos pontiagudos, projetava-se, vibrando para fora daquela autêntica cisalha. Que extravagância da natureza, um bico de ave, num molusco. Seu corpo, fusiforme e inchado na região medial, formava uma massa carnuda que devia pesar entre 20 e 25 toneladas. Sua cor inconstante, mudando com extrema rapidez, dependendo do grau de irritação do animal, passava sucessivamente do cinza claro ao castanho avermelhado, inconstante. O que o irritava tanto? Provavelmente a presença do Nautilus, mais fora do comum do que ele, e o qual nem seus tentáculos sugadores ou suas mandíbulas conseguiam agarrar. Não obstante, que monstros aqueles povos, que vitalidade o Criador lhes injetou, que vigor emprestavam a cada movimento, graças aos seus 3 corações. Ou acaso colocava-nos diante daquele calamar gigantesco, e eu não quis perder a oportunidade de estudar minuciosamente o cefalópode. Venci o horror que me inspirava seu aspecto e, valendo-me de um lápis, comecei a desenhá-lo. Talvez seja o mesmo do Alection, sugeriu o conselho. Não, rebateu o canadense, já que este está inteiro e o outro perdeu a cauda. Esta não seria uma razão, argumentei. Os tentáculos e a cauda desses animais voltam-se por regeneração e, sem dúvida, 7 anos foram mais do que suficientes para a cauda do calamar de Burger se recompor, Ned Land. Tudo bem, tornou Ned. Se não é este, talvez seja um daqueles. Com efeito, outros polvos surgiam na vidraça de eastbordo. 7 ao total, pelo menos pelos meus cálculos. Escoltavam o Nautilus enquanto eu ouvia os rangidos de seu bico sobre o casco metálico. Estávamos muito bem servidos. Continuei meu trabalho. Os monstros mantinham-se em nossas águas com uma precisão que os fazia
parecer imóveis e eu poderia ter-lhes desenhado a silhueta sobre o vidro. De fato, avançávamos a uma velocidade moderada. De repente, o Nautilus estacou, sacudido em toda a sua nervura. Será que encalhamos? Perguntei. Se assim for, já nos desvencilhamos, pois flutuamos, respondeu o canadense. O Nautilus flutuava de fato, mas deixara de avançar. As pás de sua hélice não fustigavam as ondas. Passou-se 1 minuto, 2, 3 minutos, 10 minutos. O capitão Nemo, seguido por seu imediato, adentrou o salão. Fazia tempo que eu não o encontrava. Pareceu-me sombrio, sem falar conosco, sem nos ver, talvez, foi até a escotilha, observou os polvos e disse algumas palavras ao imediato. Este saiu, as escotilhas voltaram a se fechar, o teto se acendeu. Dirigiu-me ao capitão. Uma curiosa coleção de polvos, eu disse-lhe, o tom displicente do aficionado diante do cristal de um aquário. Tem razão, senhor naturalista, ele me respondeu, e vamos lutar corpo a corpo com eles. Fitei o capitão Nemo, julgava não tê-lo ouvido direito. Corpo a corpo? Repeti. Sim, senhor, a hélice está parada. Penso que as mandíbulas rígidas de um desses calamares penetraram em suas pás, o que nos impede de prosseguir. E o que fará? Subirei à superfície e massacrarei esses parasitas. É uma tarefa difícil. Realmente difícil. Como as balas elétricas são impotentes contra essas carnes moles, onde não encontram resistência suficiente para explodir, atacaremos com machados. E arpão, senhor, disse o canadense, se não recusar a minha ajuda. Eu aceito, Ned Land. Vamos com o senhor, eu disse. Seguindo o capitão Nemo, nos dirigimos para a escada central. Lá, uns 10 homens armados com machados de abordagem estavam prontos para o ataque. Conseil e eu pegamos 2 machados. Ned Land agarrou um arpão. O Nautilus retornara então à superfície das águas. Um dos marinheiros, instalado nos últimos degraus, desatarrachava os ribites do alçapão. Porém, assim que os parafusos saíram, o alçapão ergueu-se de chofre, aparentemente sugado pela ventosa de um tentáculo de polvo. Imediatamente um tentáculo esgueirou-se como uma serpente pela abertura e 20 outros se agitaram acima de nós. Com uma machadada, o capitão Nemo cortou o indescritível tentáculo que, ainda se contorcendo, escorregou escada abaixo. Enquanto nós espremíamos uns atrás dos outros para alcançar a plataforma, outros 2 tentáculos, unindo no ar, abateram-se sobre o marinheiro posicionado à frente do capitão Nemo e o arrebataram com uma violência irresistível. O capitão Nemo deu um grito, lançando-se para o lado de fora. Corremos atrás dele. Que cena! O infeliz, agarrado pelo tentáculo e preso por suas ventosas, era balançado no ar ao capricho da imensa tromba. Estertorava, sufocava, gritava, socorro, socorro. Estas palavras pronunciadas em francês causaram-me profundo estupor. Eu tinha, então, um compatriota a bordo, mais de um talvez. Aquele clamor dilacerante não saíra de meus ouvidos pelo resto da vida. O infeliz homem estava perdido. Quem poderia arrancá-lo do poderoso abraço? Nesse meio tempo, o capitão Nemo precipitara-se sobre o polvo com uma machadada, decepando-lhe outro tentáculo. Seu imediato lutava furiosamente contra outros monstros que rastejavam sobre os flancos do Nautilus. A tripulação batia-se a golpes de machado. O canadense e eu espetávamos nossas armas naquelas massas carnudas. Um forte cheiro de almíscar impregnava o ar. Era horrível.
Por um instante julguei que o infeliz, enlaçado pelo polvo, seria aspirado pela sua poderosa sucção. Dos 8 tentáculos, 7 haviam sido cortados. O último contorcia-se no ar, balançando a vítima como se ela fosse um leque. Mas no momento em que o capitão Nemo e eu e seu imediato precipitávamos sobre ele, o animal expeliu uma coluna de um líquido negro secretado por uma bolsa localizada em seu abdômen. Ficamos cegos. Quando a nuvem se dissipou, o calamar havia desaparecido e junto com ele, meu infeliz compatriota. Que fúria nos impeliu então contra os monstros. Não mais nos contínhamos. 10 ou 12 polvos invadiram a plataforma e os flancos do Nautilus. Como corcoveávamos, feito doidos, no meio daqueles tocos de serpentes que fervilhavam sobre a plataforma nas águas, enquanto os viscosos tentáculos pareciam renascer como cabeças da hidra. Embora as arpoadas de Ned Land mergulhassem nos olhos glaucos dos calamares e os furassem, meu audacioso companheiro foi subitamente derrubado pelos tentáculos de um monstro que ele não conseguira evitar. Fui tomado pela emoção e pelo horror. O bico descomunal abrira-se sobre Ned Land. O infeliz ia ser cortado ao meio. Corri em seu socorro. O capitão Nemo se antecipou, contudo, e seu machado desapareceu entre as duas enormes mandíbulas. Milagrosamente salvo, o canadense levantou-se, enfiou seu arpão até o fim no triplo coração do polvo. Eu estava lhe devendo uma, disse o capitão Nemo ao canadense. Ned Land se inclinou sem responder. O combate durara 15 minutos. Os monstros, vencidos, mutilados, mortalmente feridos, terminaram por abandonar e desapareceram sobre as águas. O capitão Nemo, respingado de sangue, imóvel, próximo ao farol, observava o mar que engolira um de seus companheiros. Grossas lágrimas escorriam de seus olhos. Nenhum de nós jamais esquecerá a terrível cena do dia 20 de abril. Escrevi-a sob influência de violenta emoção. Em seguida, revisei o texto e o li para conselho e o canadense, que julgaram exato como descrição da realidade, mas insuficiente como arte literária. Para recompor tais quadros seria preciso a pluma do mais ilustre de nossos poetas, o autor de Os Trabalhadores do Mar. Nenhum de nós jamais esquecerá a terrível cena do dia 20 de abril. Escrevi sobre a influência de violenta emoção. Eu disse que o capitão Nemo chorava ao contemplar as águas. Sua dor foi imensa. Era o segundo companheiro que perdia desde nossa chegada a bordo. E que morte! Aquele amigo esmagado, asfixiado, espremido pelo formidável tentáculo de um polvo, triturado sobre suas mandíbulas de ferro, não repousaria ao lado de seus companheiros nas águas serenas do cemitério de coral. O que me cortara o coração no meio da luta fora o grito de desespero emitido pelo desgraçado. O malfadado francês, abandonando o dialeto por eles convencionado, pusera-se a falar novamente a língua de seu país e de sua mãe para lançar um apelo supremo. Logo, naquela tripulação do Nautilus, de corpo e alma associada ao capitão Nemo, fugindo como ele do contato dos homens, eu tinha compatriota. Seria o único a representar a França naquela misteriosa organização, evidentemente formada por indivíduos de variadas nacionalidades? Certamente não. Este era outro insolúvel problema que desafiava incessantemente o meu espírito. O capitão Nemo recolheu-se e não ouvi por algum tempo. No entanto, a julgar pelo navio, de que ele era a alma que absorvia todos os seus sentimentos, como devia estar triste, desesperado, vacilante. O Nautilus não mantinha mais um curso fixo, ia e vinha boiando como um cadáver à mercê das ondas. Sua hélice estava livre, no entanto, ele a ignorava.
navegava às cegas, não conseguia distanciar-se do teatro de sua última luta, daquele mar que devorara um dos seus companheiros. 10 dias assim passaram. Foi somente no dia 1º de maio que o Nautilus apontou resolutamente para o norte, após ter passado pelas Lucaias, ao largo do Canal das Bahamas. Percorríamos então a corrente do mais extenso rio marítimo, que tem margens, peixes e temperatura própria. Identifiquei-a como sendo a corrente do Golfo. E de fato, tratava-se de um rio que corre livremente pelo Atlântico e cujas águas não se misturam às águas oceânicas. Rio salgado, mas mais do que o mar que o circunda. Sua profundidade média é de 1.000 metros, sua largura média de 100 quilômetros. Em certos locais, seu caudal avança a uma velocidade de 4 quilômetros por hora. O volume constante de suas águas é maior que o de todos os rios do globo juntos. A verdadeira nascente da corrente do Golfo, detectada pelo comandante Maury. Seu ponto de partida, se preferirmos, situa-se no Golfo da Gasconha. Lá, ainda fracas em temperatura e cor, suas águas começam a se formar. Ele desce para o sul, acompanha a África Equatorial, tem suas águas aquecidas pelos raios da zona tórrida, atravessa o Atlântico, atinge o Cabo de São Roque, na costa brasileira, e se bifurca em 2 ramificações, das quais uma irá saturar-se ainda com as moléculas quentes do Mar das Antilhas. Em seguida, a corrente do Golfo, encarregada de restabelecer o equilíbrio entre as temperaturas e misturar as águas dos trópicos às boreais, assume o papel de mediadora. Aquecida no Golfo do México, sobe para o norte em direção às costas americanas. Avança até a Terra Nova, faz um desvio sob o impulso da corrente fria do Estreito de Davis, retoma o caminho do oceano, percorrendo um dos grandes círculos do globo, a linha loxodrômica, e divide-se em 2 braços nas proximidades do 43º grau. Um deles, ajudado pelo alísio nordeste, retorna ao Golfo da Gasconha e dos Açores, enquanto o outro, após ter aquecido as praias da Irlanda e da Noruega, continua para além de Spitsbergen, onde sua temperatura cai para 4 graus, formando o mar livre do polo. Era por esse rio do oceano que o Nautilus navegava. Em sua saída do Canal das Bahamas, com 60 quilômetros de largura e 350 metros de profundidade, a corrente do Golfo fluía à razão de 8 quilômetros por hora. Essa velocidade diminui regularmente à medida que ela se dirige para o norte, e convém desejar que tal regularidade persista, pois, se eventualmente, como se julgou, observar seu ritmo e direção vierem a se modificar, os climas europeus sofrerão desequilíbrios de consequências incalculáveis. Por volta do meio-dia, eu estava na plataforma junto ao conselho, esmiuçando-lhe algumas particularidades relativas à corrente do Golfo. Terminada minha explanação, convidei-o a mergulhar as mãos na corrente. Conselho obedeceu, muito se admirando de não sentir nenhuma sensação de quente nem de frio. Isso ocorre, expliquei, porque a temperatura das águas dessa corrente, ao saírem do Golfo do México, pouco difere do nosso sangue. Essa corrente é um vasto clorífero que permite ao litoral da Europa enfeitar-se com um eterno verde. E, ainda segundo Maury, o calor dessa corrente, plenamente utilizado, seria suficiente para manter em fusão um rio de chumbo tão grande quanto o Amazonas ou o Missouri. Naquele momento, a velocidade da corrente do Golfo era de 2 metros e 25 centímetros por segundo.
Seu fluxo é tão distinto do mar ambiente que suas águas comprimidas eriçam-se sobre o oceano, criando desnivela- um um desnivelamento entre elas e as águas frias. Escuras, vale acrescentar, e riquíssimas em substâncias salinas, contrastam pelo anil com as águas verdes que as circundam. É de tal forma nítida essa linha demarcatória que o Nautilus, na altura das Carolinas, rasgou com seu esporão as águas da corrente do Golfo, enquanto sua hélice ainda girava nas do oceano. A corrente transportava um mundo inteiro de seres vivos, argonautas bastante comuns no Mediterrâneo, viajavam em cardumes extensos. Dentre os cartilaginosos, os que mais chamavam a atenção eram as raias, cuja cauda esfiapada ocupa aproximadamente um terço do seu corpo e que estampavam vastos losangos com 7,5 metros de comprimento. Depois, pequenos tubarões de 1 metro, cabeça grande, focinho curto e arredondado, dentes pontiagudos dispostos em várias carreiras e cujo corpo parecia revestido de escamas. Entre os peixes ósseos notei caranhas, exclusivos desses mares, esparídeos, sinagropes, cuja íris ardia como uma fogueira, cienas com 1 metro de comprimento e bocarra apinhada de minúsculos dentes, as quais emitiam grunhidos, centrónotos, de que já falei, corifenídeos azuis com enfeites dourados e prateados, peixes papagaio, verdadeiros arco-íris do oceano que rivalizam no colorido com os mais belos pássaros dos trópicos. Blênios de cabeça triangular, rombos azulados, desprovidos de escamas, batracoides ataviados com uma faixa amarela e transversal que formam um teta grego, concentrados de pequenos gobídeos com manchas castanhas, dipterodontes com a cabeça prateada e a cauda amarela, diversos espécimes de salmões, tainhas de silhueta esbelta com um brilho sutil, cujo nome científico Lacepede formou em homenagem à amorosa companheira de sua vida. E por fim, um formoso peixe, o cavaleiro americano, que, condecorado com todas as ordens e ataviado com todos os cordões, frequenta as praias dessa grande nação, onde ordens e cordões são tão parcamente estimados. Acrescento que, durante a noite, as águas fosforescentes da corrente do Golfo rivalizavam com o brilho elétrico de nosso farol, sobretudo em meio às borrascas que volta e meia nos ameaçavam. Borrascas. Em 8 de maio, ainda estávamos na perpendicular do Cabo de Hatteras, na altura da Carolina do Norte. Nesse ponto, a largura da corrente do Golfo é de 120 quilômetros, a profundidade de 210 metros. O Nautilus continuava seu rumo ao sabor do acaso. Não havia mais vigilância a bordo e, de fato, naquelas circunstâncias, nossa evasão tinha alguma chance de sucesso. Com efeito, além de as praias habitadas oferecerem refúgios convidativos, o mar ali era incessantemente sulcado pelos incontáveis vapores que fazem a linha entre Nova York ou Boston e o Golfo do México, o qual, noite e dia, é percorrido por escunas de cabotagem entre diversos pontos da costa americana. Não era impossível sermos resgatados por ali. Portanto, era uma oportunidade favorável, a despeito das 30 milhas que separavam o Nautilus do litoral dos Estados Unidos. No entanto, uma circunstância diversa conspirava contra os planos de Ned Land. As péssimas condições climáticas. Estávamos próximos a uma zona de frequentes intempéries, na pátria das tempestades e dos ciclones, engendrados
precisamente pela corrente do Golfo. Enfrentar águas sempre conturbadas no modesto Scaler era se encaminhar para a morte certa. O próprio Ned Land concordava comigo nessa questão, embora mordesse o freio, tomado por uma nostalgia furiosa que apenas a evasão conseguiria curar. Professor, ele me comunicou naquele dia, isso tem de acabar, professor, serei muito claro. Seu Nemo se afasta das terras e sobe para o norte, mas preste atenção, odiei o Polo Sul e não irei com ele para o Polo Norte, de forma alguma. O que fazer, Ned Land, uma vez que a fuga é impossível? Volto à minha ideia, professor. Precisamos conferenciar com o capitão. O senhor omitiu-se quando estávamos nos mares do seu país. Cabe-me a responsabilidade agora que estamos nos mares do meu. Quando penso que dentro de poucos dias o Nautilus estará na altura da Escócia e que ali na direção da Terra Nova abre-se uma larga baía, que nessa baía deságua o São Lourenço, e que o São Lourenço é meu rio, o rio de Quebec, minha cidade natal. Quando penso nisso, o sangue me sobe à cabeça, enlouqueço. O senhor ouviu, professor, prefiro me atirar no mar. Aqui eu não fico, sinto falta de ar. O canadense estava, de fato, perdendo a paciência, estava resoluto, acima de tudo. Sua indócil natureza não podia adaptar-se por mais tempo àquela prisão perpétua que era o Nautilus. Sua expressão modificava-se a cada dia, seu humor ganhava em melancolia. Aquele sofrimento me tocava o coração. Eu também sentia saudades de casa, da terra, dos amigos, parentes. Quase 7 meses se haviam passado sem que tivéssemos notícias da terra. Além disso, o isolamento do Capitão Nemo, seu temperamento taciturno, alterado, sobretudo desde a Batalha dos Polvos, sua melancolia, tudo contribuía para que as coisas se me afigurassem sob um aspecto diferente. Não sentia mais o entusiasmo dos primeiros dias, só um Flamengo como um conselho para aceitar aquela situação no meio reservado aos cetáceos e outros habitantes do mar. Juro, aquele bom rapaz, se tivesse guelras em vez de pulmões, teria dado um peixe e tanto. E então, professor Aronnax, insistiu Ned Land, vendo que eu não respondia. Muito bem, amigo Ned, quer que eu pergunte ao Capitão Nemo suas intenções a nosso respeito? Sim, é isso, professor Aronnax. Mesmo ele já tendo revelado que nós teremos que ficar presos ao Nautilus pelo resto da vida? Sim, desejo ter certeza pela última vez. Fale por mim, apenas em meu nome, se preferir. Mas raramente o encontro, Ned Land. E ele ainda anda me evitando, eu penso. Inclusive tem essa questão agora. Mais uma razão para ir procurá-lo. É o que farei então, amigo Ned Land. Quando? Perguntou o canadense, inflexível e impaciente. Quando encontrá-lo, amigo. Prefere que seja eu a procurá-lo, professor? Não, deixe tudo comigo. Amanhã darei um jeito. Hoje, disse Ned Land. Está bem, falarei com ele hoje. Respondi ao canadense que, agindo por conta própria, eu penso que poria tudo a perder. Fiquei sozinho. Resolvida a questão, decidi terminar com aquilo de uma vez por todas. Prefiro as coisas feitas às por fazer. Voltei ao meu quarto. De lá ouvi passos no aposento do Capitão Nemo. Eu não podia perder aquela oportunidade. Bati à sua porta. Não obtive resposta. Bati novamente. Girei a maçaneta. A porta se abriu. Entrei. O capitão estava curvado sobre sua mesa de trabalho. Não me ouvira, eu tenho certeza. Determinado a não sair sem havê-lo interrogado, aproximei-me. Levantando bruscamente a cabeça, o capitão franziu a testa num tom rude, assim me disse: "O senhor por aqui, o que deseja?" "Ter uma conversa, capitão." "Estou ocupado, professor Aronnax, concentrado num trabalho. A liberdade que lhes concedo para ficar a sós, não posso tê-la para mim?" A recepção fora pouco estimulante da parte do capitão, mas eu estava decidido a ouvir tudo para responder a tudo. "Senhor,
declararei com frieza. Trata-se de um assunto inadiável. Qual seria, professor? Ele perguntou ironicamente. Fez alguma descoberta que me houvesse escapado? O mar desvendou-lhe novos mistérios e segredos? Estávamos longe do assunto, porém, antes que eu respondesse, ele assumiu um tom mais grave e, apontando para um manuscrito aberto sobre a mesa, disse: Veja aqui, professor Aronnax, um manuscrito em várias línguas. Contém o resumo de todos os meus estudos sobre o mar. Se Deus assim decidir, ele não perecerá comigo. Esse manuscrito, assinado pelo meu verdadeiro nome, completando pela história de minha vida, será depositado num pequeno aparelho insubmersível. O último sobrevivente de todos a bordo do Nautilus lançará o aparelho ao mar e ele irá aonde o carregarem as ondas. O nome daquele homem, sua história escrita por ele mesmo, então um dia seu mistério seria desvendado, pensei. Naquele momento, vi em sua fala uma brecha para o meu assunto. Capitão, por favor, respondi. Não posso senão aprovar o pensamento que o faz agir dessa forma. Embora seja inconcebível perder o fruto de seus estudos, o meio que escolheu parece primitivo. Quem sabe para onde os ventos empurrarão este aparelho, em que mãos ele cairá? Não saberia encontrar algo melhor? O senhor ou um dos seus amigos não poderia jamais, professor. O capitão Nemo interrompeu-me com veemência, pois eu e meus companheiros estamos dispostos a manter esse manuscrito em sigilo, se consentir em nos devolver a liberdade. A liberdade? Reagiu o capitão Nemo, erguendo-se. Sim, capitão, era a respeito disso que eu desejaria interrogá-lo. Já faz 7 meses que estamos a bordo do seu Nautilus. Nada tenho a reclamar, sou muito bem tratado, como do bom e do melhor. Vejo coisas que nunca poderia nem sonhar nas profundezas do mar e tantas coisas tenho vivido aqui. Mas hoje lhe pergunto, em nome de meus companheiros acima de tudo. Por mim, continuaria a bordo do Nautilus, mas tenho 2 companheiros, principalmente Ned Land, que sente uma saudade inexorável da Terra. É sua intenção manter-nos aqui para sempre, capitão? Professor Aronnax, declarou o capitão Nemo. Respondo-lhe hoje o que lhe respondi há 7 meses. Quem entra no Nautilus nunca mais sai. Impõe-nos a escravidão, então. Chame como quiser, professor. Mas em todo lugar o escravo preserva o direito de recuperar a liberdade. O fim justifica os meios. Quem lhes nega tal direito? Rebateu o capitão Nemo. Tentei alguma vez prendê-los a um juramento? O capitão encarava-me de braços cruzados. Senhor, eu lhe disse, voltar novamente a esse assunto não seria nem do meu agrado, nem do seu. Porém, uma vez que começamos, vamos até o fim. Repito, não é apenas de minha pessoa que se trata. Eu continuaria no Nautilus, pois sou um estudioso da fauna, da flora e principalmente um estudioso dos elementos do mar. Para mim, o estudo é um arrimo, uma diversão fascinante, um arrebatamento, uma paixão capaz de me fazer esquecer de tudo. Como o Senhor, eu sou um homem afeito a viver ignorado, obscuro, na tênue esperança de um dia legar ao futuro o resultado de meu trabalho, por meio de um hipotético aparelho entregue ao acaso das ondas e ventos. Em suma, posso admirá-lo, acompanhá-lo sem tédio, num papel que, de certo ponto de vista, compreendo. No entanto, ainda existem aspectos de sua vida que me fazem vislumbrá-la repleta de complicações e mistérios, aos quais eu e meus companheiros somos completamente alheios. Confesso, quando nosso coração bateu pelo Senhor, comovido por alguns de seus sofrimentos, ou impressionado por seus rasgos de gênio ou de coragem, fomos obrigados, dentro de nós, a recalcar até o mais ínfimo testemunhos dessa simpatia que a visão do que é belo e bom faz nascer. Venha ele do amigo ou do inimigo. Pois bem, é essa sensação de que somos alheios a tudo que lhe diz respeito, que torna nossa posição inaceitável, impossível, inclusive para mim, mas impossível sobretudo para Ned Land.
Todo homem, nem que seja pelo fato de ser homem, merece consideração. Já se perguntou que planos de vingança, o amor à liberdade, o ódio à escravidão poderiam engendrar numa natureza como a do canadense? O que ele poderia pensar, arriscar, experimentar? Calei-me. O capitão Nemo, neste momento, se levantou e ficou me olhando. Não me interessa o que Ned Land pense, arrisque ou experimente. Não fui eu quem os procurou. Vocês que... Então a tempestade desabou. Durante o dia 18 de maio, precisamente quando o Nautilus flutuava na altura de Nova York, é possível descrevê-la, uma vez que, negando-se a escapar-lhe nas profundezas do mar, o capitão Nemo, por um inexplicável capricho, houve por bem desafiá-la na superfície do mar. O vento soprava do sudoeste, inicialmente a uma velocidade de 15 metros por segundo, que aumentou para 25 por volta das 3 da tarde, ao código das tempestades. O capitão Nemo, invulnerável sobre as rajadas, posicionara-se na plataforma, amarrara-se pela cintura para resistir aos vagalhões que rebentavam. Subi e me prendi na mesma maneira, dividindo minha admiração entre o dilúvio e a singular criatura que lhe fazia frente. Grandes massas de nuvens varriam o mar e tangenciavam as ondas. Não se via mais nenhuma das marolas intermediárias formadas no fundo dos grandes tubos. Nada senão compridas ondulações fuliginosas, cuja crista não rebenta, de tão compactas. Provocavam-se mutuamente. O Nautilus, ora deitado, ora em riste com o mastro, chacoalhava e ardenava horrivelmente. Por volta das 5 horas da tarde, caiu uma chuva torrencial que não amainou nem vento nem mar. O furacão irrompeu a uma velocidade de 45 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 170 km por hora. É nessas condições que ele derruba casas, espeta telhas nas portas, rompe grades de ferro, desloca canhões de 24 libras. E não obstante, o Nautilus, em plena tormenta, justificava a frase de um exímio projetista: não há casco bem construído que não possa desafiar o mar. Não era uma rocha resistente que naquelas ondas teriam que demolir, era um charuto de aço, obediente, imóvel, sem cordames, sem mastreação, que enfrentava impunemente sua fúria. Tive tempo para analisar os vagalhões, mediam até 15 metros de altura e estendiam-se por cerca de 157,5. Tive tempo para analisar os vagalhões. Mediam até 15 metros de altura e estendiam-se por cerca de 150 a 175 metros e sua velocidade de programação, metade da velocidade do vento, era de 15 metros por segundo. O volume e a intensidade das águas aumentavam na proporção de sua profundidade, o que me permitiu deduzir que, ao aprisionar o ar em seu bojo, elas o bombeiam para o fundo dos mares, para onde carregam o oxigênio da vida. Estima-se sua poderosa força de empuxo em até 3 toneladas para cada 30 centímetros quadrados da superfície que elas resgatam. Foram essas ondas que, nas Hébridas, deslocaram uma rocha pesando 170 toneladas. Foram elas que, na tempestade de 23 de dezembro de 1854, após terem destruído parte da cidade de Edo, no Japão, atingindo 700 km por hora, foram rebentar no mesmo dia nas praias dos Estados Unidos. Ao entardecer, a borrasca só fez piorar. O barômetro, como durante o ciclone de 1860, na Ilha da Reunião, despencou para 710 milímetros. No horizonte, ao cair da noite, vi passar um grande navio lutando desesperadamente. Capeava abaixo regime para equilibrar-se nas ondas.
Devia ser um dos vapores que faziam a linha Nova York a Liverpool, ou a do Havre. Dali a pouco sumiu na escuridão. Às 10 horas da noite o céu estava em fogo. Violentos relâmpagos bombardeavam a atmosfera, deixando-me praticamente cego. Já o capitão Nemo, encarando-os de frente, parecia incorporar a alma da tormenta. Um estrépito terrível enchia os ares, estrépito compósito, misturando o fragor das ondas, os unidos dos ventos e o estrondor dos trovões. A ventania varria todos os pontos do horizonte e o ciclone, vindo do leste, para ele retornava. Depois de passar pelo norte, o oeste e o sul, em sentido contrário, as tempestades circulares do hemisfério astral. A corrente do gozo, corrente do Golfo, fazia de fato jus ao título de Rainha das Tempestades. É ela que, em decorrência das diferentes temperaturas entre as camadas de ar superpostas às suas correntes, cria ciclones tão devastadores. A chuva sucedera uma tempestade de fogo. Gotículas transformavam-se em feixes mortíferos. Ter-se-ia dito que o capitão Nemo, desejando uma morte digna de si, fazia de tudo para ser fulminado. Jogando terrivelmente, o Nautilus empinou seu esporão de aço como a haste de um para-raios, e dele vi saírem compridas fagulhas. Quebrando no fim de minhas forças, rastejei até o alçapão, abri-o e desci ao salão. A tempestade alcançava então sua intensidade máxima. Impossível manter-se de pé no interior do Nautilus. O capitão Nemo entrou à meia-noite. Ouviu os reservatórios enchendo-se aos poucos e o Nautilus mergulhou suavemente nas águas. Pelas vidraças descerradas do salão, vi grandes peixes assustados, passando como fantasmas nas águas incandescentes. Alguns foram fulminados diante de meus olhos. Com o Nautilus continuando a descer, julguei que fosse reencontrar a calma a uma profundidade de 15 metros. Não, a lâmina superior enfervescia, repouso apenas a 50 metros nas vísceras do mar. Mas ali, que tranquilidade, que silêncio, que ambiente sereno. Quem diria que naquele momento desencadeava-se um furacão horrível na superfície do oceano. A tempestade nos empurrou para leste, pulverizando qualquer esperança de uma fuga nas imediações de Nova York ou do rio São Lourenço. Ned Land, acabrunhado, isolou-se como o capitão Nemo. Conselho e eu nos separávamos. Eu disse que o Nautilus havia sido empurrado para leste. Deveria ter dito nordeste. Por horas a fio ele vagou, ora na superfície das águas, ora abaixo delas, em meio às brumas tão temidas pelos navegadores. Estas resultam basicamente do derretimento do gelo, o qual injeta um grande teor de umidade na atmosfera. Quantos navios naufragados naquela região, enquanto buscavam reconhecer as luzes embaçadas da costa? Quantos desastres provocados por nevoeiros indevassáveis? Quantas colisões contra aqueles recifes onde a arrebentação é sobrepujada pelo barulho do vento? Quantos abarroamentos, a despeito dos faróis sinalizadores, das advertências dos apitos e dos sinos de alarme. O fundo daqueles mares oferecia o aspecto de um campo de batalha, no qual ainda jaziam todos os vencidos do oceano, uns velhos e já cobertos de crassas, outros jovens e refletindo sobre suas ferragens